paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos envolva a todos nas suas vibrações de amor, a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, necessitados ainda de tanta ajuda do alto para caminharmos com mais segurança na Terra, né? Nós trazemos um abraço dos companheiros do Grupo Espírita Redenção, lá do Andaraí, do Rio de Janeiro. Alguns até já nos conhecem de um programa que nós tínhamos na Rádio Rio de Janeiro, Semeando Ideias, né? Mas o programa se encerrou. Meus amigos, nós vamos falar sobre a lei do progresso. Antes de entrar no tema, nós vamos lembrar alguns conceitos interessantes. Por exemplo, houve um jornalista espírita, Deolindo Amorim, baiano, que batalhou muito no espiritismo no Rio de Janeiro. Ele, pela cultura que ele tinha, ele deixou na imprensa espírita muitos artigos interessantes, e Celso Martins coletou artigos do Deolindo Amorim e acabou publicando livros com seus artigos através da Federação Espírita Brasileira, através do CELD também. E Deolindo diz uma coisa importante. Ele diz o seguinte: a doutrina espírita é ciência, filosofia e moral, ou religião, né, como queiram. E diz ele muito bem que esses três aspectos, em se tratando de doutrina espírita, são indissociáveis. Não há como dissociar a ciência espírita da filosofia espírita da moral espírita. A ciência espírita foi aquela proposta importante criada por Kardec, que está consubstanciada no Livro dos Médiuns, que através dessa proposta surgiram mensagens dos espíritos superiores, dando como resultado a filosofia espírita. E dessa filosofia surgiu a moral espírita, que nada mais é que a moral do Cristo. Então, é uma coisa dando consequência à outra. E a filosofia espírita é importante, porque senão a gente vai fazer um evangelho que nem uma catequese. E a catequese não resolveu nada. Quantos tempo, né? As religiões fazem catequese e não resolveu muito, não. Mas quando a gente conhece a base da filosofia espírita, e com ela a gente vai ao Evangelho, a gente encontra pérolas extraordinárias e explicações importantíssimas. Por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Sem a tese reencarnacionista constante na filosofia espírita, como é que a gente vai entender isso, né? A gente nunca ouviu falar que houvesse aqui na Terra um Matusalém, né? Alguém que tivesse encarnado desde antes do Cristo até hoje. Mas aí vem a proposta espírita explicando isso com mais clareza. Por isso que Jesus diz: quando eu enviarei o Consolador, e esse Consolador irá lembrar tudo aquilo que ele dissera, porque ele sabia que o ensinamento dele ia ser confundido com os interesses humanos. E diz também que o Consolador iria nos explicar sobre todas as coisas, né? Inclusive esclarecendo alguns pontos do Evangelho, da palavra dele, da proposta dele, que o povo daquela época não estava conseguindo entender, né? Com relação a essa, o Espiritismo diz que os mansos continuarão evoluindo aqui, e os violentos vão ser atraídos por um planeta na situação primitiva, né? Então veja a reencarnação nos ajudando a entender melhor esse Evangelho, né?
Então a filosofia espírita é muito importante. Ela é que nos gabarita a caminhar no Evangelho com segurança e não de forma impositiva com relação a alguns conceitos, né? Então a lei do progresso se constitui numa das leis morais que estão descritas em O Livro dos Espíritos. As leis morais são muito importantes e elas se entrelaçam de certa forma que quando a gente fala sobre uma, a gente tem que entrar com os conceitos da outra, porque elas estão realmente muito entrelaçadas. Porque Deus não só criou o universo e a vida, mas Ele também criou leis imutáveis para garantir o constante movimento de progresso dessa vida e desse mundo, desse universo que Ele criou. Ele não criou e deixou por conta desse universo. Ele criou e Ele mantém esse universo, né? Através das leis imutáveis que Ele criou, mantém esse universo em ritmo constante de progresso, né? E é disso mais ou menos que a gente vai tratar. Alguns conceitos preliminares, né? Estado natural. Na questão 776, Kardec pergunta: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Os espíritos respondem: não. O estado natural é o estado primitivo, quer dizer, o estado do qual nós saímos, né? A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Quer dizer, o estado natural é o estado primitivo. Através da lei natural é que nós vamos sendo impulsionados a sair do estado natural para crescermos, evoluirmos, progredirmos, né? Nós já saímos da condição primitiva, estamos na condição de expiação e prova atualmente, já em trânsito para uma futura condição de regeneração, né? E toda transição é difícil, toda transição, haja vista a questão da puberdade, né? Como consequência, a adolescência. Quantos de nós, né, não trouxemos para a fase adulta cicatrizes, né, da adolescência mal vivida, né? Justamente por ser uma fase de transição e ser uma fase difícil. Então nós estamos passando, né, toda a humanidade, uma fase dificílima de transição, da fase de expiação e provas para uma futura condição de regeneração, né? Aí Kardec faz uma nota: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. É muito importante nós considerarmos essa questão do desenvolvimento intelectual e moral. Quando Kardec fala aqui no desenvolvimento intelectual e moral, ele não está necessariamente falando em desenvolvimento, em progresso acadêmico, não, embora inclua como consequência. Mas quando ele fala desenvolvimento intelectual, ele está falando de desenvolvimento da inteligência. E a inteligência nós desenvolvemos constantemente. Porque às vezes a gente toca nessa questão do desenvolvimento intelectual e muitas pessoas mais simples acham que nós estamos falando em coisas que elas não sejam capazes de compreender. Não é nada disso. E esse progresso aqui é o progresso do discernimento. Eu, às vezes, dou um exemplo muito simples para que a gente possa entender e para que as pessoas mais simples entendam, porque essa é a nossa função como expositores. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz que nós precisamos popularizar o Espiritismo, ou seja, levar o Espiritismo ao povo, não é vulgarizá-lo, não, mas é levar o Espiritismo ao povo, falar de modo que as pessoas possam entender essa doutrina, né? Então, esse intelectual que ele fala aqui é o desenvolvimento da inteligência. E, por exemplo, uma pessoa, esse salão aqui, uma pessoa que varra esse salão, alguém que tem a função de varrer esse salão, vai procurar varrê-lo num menor tempo, com uma qualidade aceitável ou uma boa qualidade, né? Ela está desenvolvendo a inteligência.
Então veja, desenvolvimento da inteligência, quando ele fala de desenvolvimento intelectual aqui, ele não está falando necessariamente em condição acadêmica, o que não quer dizer que esse que está varrendo aqui não possa futuramente cursar uma faculdade ou coisa parecida, não é bem isso. Mas ele também está dizendo que esse desenvolvimento da inteligência, o ser desde que encarna aqui, seja ele quem for, ele está sendo levado a desenvolver essa inteligência, né? E os valores morais, né? O estado natural, diz ele, é transitório e o homem deixa pelo progresso e a civilização. Quer dizer, a gente sai do estado natural primitivo para ir conquistando, né, degraus, progresso, evolução. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana. E o homem progride na medida que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Quer dizer, a partir do momento que a gente vai melhor compreendendo a lei natural, que é a lei de Deus, né? Tanto no mundo material, porque, por exemplo, a lei de Lavoisier não é a lei que foi fabricada pelos homens. Os homens descobriram, mas é uma lei de Deus, a lei da gravidade. As leis que regem o mundo material e regem o mundo espiritual são leis naturais. Elas pré-existem. Não fomos nós, seres humanos, que as criamos, né? Então ele diz que à medida que nós vamos melhor compreendendo essa lei, né, nós vamos tendo melhores condições de progresso na ordem espiritual. Porque muita gente fica pensando que progresso espiritual a gente já está imaginando o nosso lar ou coisa parecida. Olha, enquanto nós não resolvemos a nossa situação humana, nada muda, desencarne e é umbral direto. Quer dizer, nós temos que primeiro aqui nos entendermos como seres humanos. Nós temos que nos humanizar antes de nos angelizar. Muita gente já quer chegar à condição angélica ou à condição de espírito puro antes de aprender aqui na Terra a ser fraterno, solidário, né? A ter uma série de compreensões a que Jesus nos chamava a atenção. Aí a gente vai entender o ensinamento do Mestre. E eu acho muito importante quando ele, instado pelo doutor da lei, para que se manifestasse sobre o maior mandamento, ou seja, aquilo que todos nós teríamos que fazer aqui na Terra como sendo de importância, ele não ensina na ocasião nenhuma prática da tradição religiosa. Ele não ensina nenhum ato religioso. Ele fala em amor. Amar a Deus de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo. E fica a gente teimando em coisas místicas, sem aprender a amar a si mesmo, a Deus e ao próximo. Jesus, nesse instante, cria um tripé extraordinário. Se eu quiser crescer, porque é o maior mandamento que ele deixa, eu tenho que aprender a amar a mim mesmo, ele ensinando autoestima. Se eu não me estimo, se eu não me amo, como eu vou amar minha mulher, meus amigos? Às vezes eu vou aprisioná-los de uma forma egoísta, né? Escravizá-los e chamando isso de amor. Então ele cria esse tripé extraordinário na relação de amor conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Aí está toda a nossa problemática. Aí está toda a nossa... Nós só vamos no mundo espiritual ter uma condição melhor se aprendermos aqui na vivência humana essa condição melhor. Nós vamos levar para lá o que nós somos aqui. A gente desencarna e a única coisa que muda é o corpo físico que perdemos. Se não fizermos nada para eliminar o egoísmo, o orgulho, vamos desembarcar do lado de lá cheio de orgulho e egoísmo também, fantasiados de bons. Só que lá não existe fantasia, né? Lá é a verdade pura. Diz ele ainda na questão 778, Kardec, o homem pode retrogradar para o estado primitivo? Quer dizer, nós podemos, já que estamos na condição de expiação e prova, nós podemos retrogradar a condição primitiva, né? Não, o homem deve progredir sem cessar. E não pode voltar ao estado de infância. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso.
Quer dizer, veja, importante isso, nós como espíritos não vamos retrogradar. Nós podemos até cometer erros, equívocos, mas aquilo que nós já conquistamos, nós não vamos perder. Claro que se erramos, nós vamos, pela própria experiência humana, renovar a nossa caminhada por esses erros cometidos. Mas não vamos perder as conquistas que já realizamos. Então, no fundo, ninguém retrograda. Algumas experiências que a gente tem encarnações, às vezes, numa encarnação tem uma experiência com condições sociais muito boas, e noutra vem em experiências sociais, né, mais simples, justamente às vezes para aprender a humildade. Mas isso não quer dizer que o espírito retrocedeu, muito ao contrário. Essa experiência é para ele se adiantar mais, né? Marcha do Progresso. Questão 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de ensinamento. Então ele quer saber se o progresso é em função da cultura, né, que a gente vive, ou se o progresso sai de dentro de nós à medida que nós nos esforçamos, batalhamos para crescer, para evoluir, né, para ser seres humanos melhores, né, mais afetuosos, mais solidários, mais fraternos, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. E da mesma maneira, então, que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Olha que coisa importante, Kardec dizendo aqui, que constua os espíritos, né, respondendo a Kardec, e que dizem respeito a toda a lição de Jesus no Evangelho, quando ele diz, né, ajudam a progredir pelo contato social. Toda a lição que Jesus deixou diz respeito a retalhos da vivência humana. Aquele momento que a adúltera passa, né, Jesus pega aquele pedacinho daquela vivência, daquela mulher, daquele momento, e ante aquele momento ele nos ensina muita coisa importante. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e a gente vive atirando pedra em cima dos que erram, dos que têm dificuldade, e às vezes dificuldades menores do que a nossa, que nós não fomos capazes ainda de nos olhar com aquela verdade necessária, né? Nós às vezes identificamos, como ele próprio ensinou, um cisco no olho do outro, e somos incapazes de observar uma trave ainda, dificultando o nosso olhar mais piedoso, mais fraterno, mais solidário com relação aos nossos companheiros de caminhada, né? Então, veja, quer dizer, os mais adiantados ajudando os menos adiantados a crescer, e aí estão os espíritos. Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, tantos espíritos com experiências muito mais adiantadas do que a nossa, através das experiências que tiveram, do progresso que realizaram, retornando através da mediunidade e nos ensinando. Eles têm condição de nos ensinar porque já vivenciaram experiência, não é porque são santos, não. Vamos tirar essas fantasias da nossa cabeça, porque eles vivenciaram aqui na Terra experiências importantes que os ensinaram a serem espíritos que são atualmente, né? E aí eles voltam, através da mediunidade, a nos ensinar. E é muito importante esse ensinamento para nós crescermos, evoluirmos. E nós, à medida que vamos crescendo, é preciso que nós olhemos para trás para ver se podemos ajudar alguém que está em experiência mais difícil do que a nossa, né? Porque não adianta esse negócio da gente só querer fazer oração e estar dentro da casa espírita. Aqui nós apanhamos os referenciais, o ensinamento, a experiência é lá fora, o progresso é lá fora, é diante da família, é diante do ambiente profissional, é diante da sociedade de uma forma geral que nós crescemos, porque ele diz aqui, pelo contato social, dizem os espíritos. É no contato com a sociedade, tanto que existe a lei moral, a lei de sociedade, né? E vamos nela agora, né?
É uma das leis morais, que é a lei de sociedade. Eu disse para vocês que essas leis morais, elas se entrelaçam de tal forma que a gente não pode falar numa sem falar na outra. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Então, Kardec quer saber, né, qual é o objetivo de nós fazermos parte da sociedade, né, de nós procurarmos colaborar com a sociedade. Qual o objetivo disso tudo, né? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se estiola. Olha, nós precisamos da vivência social. Existe um filósofo indiano, já desencarnado há muito tempo, Judit Krishnamurti, que ele disse que o autoconhecimento nós conquistamos através da vida de relação, ou seja, no contato social, como está dito aqui, nessa vivência social, diz o Krishnamurti, que a gente conquista o autoconhecimento, que a gente vai vivendo socialmente, vai tendo resultados dessa vivência, e aí a gente vai tendo a oportunidade de se conhecer ante a diversidade dos caracteres humanos com quem a gente convive, né? E olha, essa diversidade é a maior riqueza que nós ainda não aprendemos a observar. O outro ser diferente de nós é muito importante, porque é através dessa diferença, é através dele ter qualificações, características diferentes da nossa, é que nos dá a possibilidade de ver o mundo de uma outra forma também, e não só exclusivamente através da forma que nós estamos constantemente vendo. E aí nos ajuda a sermos mais condescendentes, mais fraternos, compreendermos mais o outro quando ele pensa diferente de nós, né? Porque senão a gente vai tornar a religião que a gente professa o que alguns companheiros aí estão transformando as suas religiões, né? Num processo de autoritarismo e de fanatismo. E o fanatismo está trazendo consequências terríveis para a nossa humanidade. E nós espíritas temos que pensar que jamais isso deveria... O espiritismo é bom para mim, possivelmente será bom para você, mas necessariamente não será bom para um outro familiar meu, para o vizinho. Ele tem o direito, como eu tenho, de ser espírita, ele tem direito de ter a religião dele. Mas não é por isso que eu vou também isolá-lo, ou que eu vou deixar de ter a companhia deles em momentos importantes, né? Então ele diz que nós precisamos desse contato com os outros homens. A vida social é importante. E não é a vida social só com espíritas. Porque, veja bem, se eu frequento o centro espírita, aí saio do centro espírita, vou para casa, vou visitar os espíritas, amigos, tudo bem. Mas se eu não conviver com companheiros de outras crenças, até materialistas que sejam, né, sem querer convencê-los na vivência social normal, se eu só conversar com espíritas, se eu só viver dentro da casa espírita, eu até falo de brincadeira, daqui a pouquinho a gente vai esquecendo o português e vai falar o espiritês. Não tenho dúvida, o espiritismo tem um vocabulário próprio, perispírito, reencarnação, é isso e aquilo, e que as pessoas não têm obrigação de saber. E à medida nós temos que alargar as nossas antenas intelectuais, ou da inteligência, para que possamos perceber o mundo e a vida também, fora dos círculos da religião que professamos, para que a gente não se isole, como ele está dizendo aqui. No isolamento o homem se embrutece, não há dúvida. No isolamento nós nos embrutecemos. Lei do trabalho é outra lei moral. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? A maioria gosta de emprego, né? Trabalho, né? Já é uma outra coisa, é uma outra situação, né? Hoje em dia, então, está difícil.
é uma consequência da sua natureza corpórea, quer dizer, o trabalho. Hoje em dia, veja, a gente escuta constantemente, né? Então a gente, quando vai ficando mais idade, então, né? Olha, tem que se exercitar os músculos, que não sei o quê, e tem mesmo, que senão atrofia. Então o trabalho, de uma certa forma, dos músculos, da inteligência, isso é altamente necessário para o desenvolvimento do corpo físico e também da inteligência, né? É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Veja, quando eu disse que a pessoa que varre um salão como esse, ela está desenvolvendo a sua inteligência, é o trabalho. A dona de casa que está fazendo, por mais simples que ela seja, por menos cultura que ela tenha, que ela está fazendo a comida, que ela está arrumando a casa, ela está desenvolvendo a inteligência, que ela vai procurar fazer aquilo com menor tempo e maior qualidade, né? Quer dizer, então, esse desenvolver a inteligência tem a ver com o trabalho. Então, veja o trabalho resultando no desenvolvimento da inteligência. Lei do progresso. Agora nós vamos entrar no objeto maior da exposição de hoje. É até 7 horas, né? 780 a questão. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Isso aqui é uma questão que muita gente, quando vê a resposta, é um absurdo, mas se a gente parar para pensar, explicar, a gente vai entender que realmente ele surge aí. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Quer dizer, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Agora, aí muita gente... mas eu conheço muita gente culta que não tem moralidade. Mas veja, nós não estamos falando gente culta, nós estamos falando gente inteligente. Nós estamos falando pessoas que aprendem a discernir. À medida que a gente vai trabalhando, vivendo socialmente, se envolvendo com pessoas que pensem diferentes, que tenham vidas, nós vamos desenvolvendo aí a inteligência, né? E como consequência disso, nós vamos vendo o quê? O que nós vamos assistindo na experiência humana? Que certas pessoas que têm certas atitudes, elas, pela nossa inteligência, pelo desenvolvimento da inteligência, a gente vai percebendo que essas pessoas, quando fazem coisas boas, estão tendo resultados ruins, difíceis. E nós também vamos percebendo que na nossa vida, na interação com as pessoas, nós vamos recebendo resultados bons e resultados ruins. E nessa vivência, nós vamos aprendendo a discernir entre o bem e o mal. E aí a possibilidade do surgimento do progresso moral. Por isso é que ele diz, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, do progresso da inteligência. Porque a gente vai aprendendo a discernir entre o que é bom e o que não é. A gente vai conquistando o livre-arbítrio e fazendo escolhas. E nessas escolhas nós vamos recebendo bons e maus resultados. E aí é que há a possibilidade do crescimento. O crescimento surge, é desse contato, é dessa vivência em sociedade, né? Quer dizer, isso quem está dizendo para nós é os espíritos. São os espíritos superiores que ditaram a doutrina, o propósito filosófico da doutrina espírita, né? Questão 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral, né? Dando a compreensão do bem e do mal, como eu disse. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Quer dizer, na medida que a gente vai vivenciando experiências na sociedade, a gente vai aprendendo a discernir entre o bem e o mal e vai assumindo responsabilidade ante as nossas atitudes. Aí vem a lei de causa e efeito, né? Nós podemos distribuir o que quisermos, mas vamos recolher necessariamente o resultado dessa distribuição.
Aquela parábola do semeador, Jesus fala, né, no campo, né, do nosso coração, em 4 condições do campo do nosso coração, que vai receber a semeadura dele. Agora, há uma outra conotação a respeito dessa passagem, que eu acho muito interessante. Todos nós somos semeadores. De quê? De nós mesmos. Nós estamos constantemente, na nossa vida familiar, profissional, social, nós estamos semeando aquilo que nós somos. E, em alguns momentos, prejudicando pessoas, em outros momentos, beneficiando pessoas, porque essa influência aqui entre encarnados, ela é muito grande. Nós estamos constantemente nos influenciando. E é preciso que nós aprendamos a nos tornar pessoas um pouco melhores, não santificadas. Mas quando a doutrina espírita fala em transformação moral, o que ela quer dizer não é que nós temos que nos tornar santos da noite para o dia, mas que nós temos que buscar sermos hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã melhores do que somos hoje, é só isso. Um dia no Redenção, eu gosto de citar esse exemplo porque é simples, e o Redenção lá é perto do Hospital do Andaraí, né? Então nós tínhamos uma reunião à tarde, numa quinta-feira, e quando uma médica saía do plantão, ela sempre ia lá na reunião, né? Então um dia nós falávamos sobre o progresso e tal, e ela me cercou no final e falou: mas isso é difícil, né? Eu digo, exige um esforço. Qual é a conquista verdadeira na Terra que não existe esforço, né? Aí ela disse, mas esse negócio... Eu falei, há quanto tempo a senhora é espírita? Ela disse, há 15 anos. Eu digo, de lá para cá, nada mudou na sua vida? Ela disse, não. Alguma coisa que eu devia fazer e não fazia, hoje eu faço. E muita coisa que eu não devia fazer e fazia, hoje eu não faço. Eu digo, é isso aí, minha senhora. Não é mais nada que isso que a doutrina está pedindo da gente, não. Não está saindo que a senhora saia daqui como espírita fazendo milagres. Né? Nada disso, dando passo. Negócio de mediunidade, né? Uma coisa terrível. Olha, a mediunidade, eu não conheço um bom médico que não seja antes um grande cidadão, um bom cidadão. Não há condição de sê-lo. Ninguém vai numa equipe mediúnica ser um bom médico se não é lá do lado de fora, na sociedade, na vida social, em casa. Um bom cidadão não existe. Ele vai mistificar na equipe tranquilamente, porque ele se fantasia de bom, né? Então, vejam bem, o desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Então, por isso é que o desenvolvimento moral segue ao desenvolvimento da inteligência, que a gente vai aprendendo a discernir entre o bem e o mal. E a gente aí vai tendo possibilidade de escolher, sabendo que nós vamos receber o resultado das nossas atitudes, né? 780b. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Interessante, né? Kardec não se conforma com algumas respostas e ele segue porque ele quer saber a coisa como ocorre de fato, né? Claro, tem povos inteligentes, tem povos com uma grande cultura, mas que apresentavam uma perversão muito grande, né? Perversão dos valores morais, né? O progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram, que não se equilibram, senão com o tempo. Então, veja, a doutrina espírita propõe o progresso intelectual, ou da inteligência, e o progresso moral. Surge o progresso intelectual, ou o progresso da inteligência, e como consequência, o progresso moral. O equilíbrio entre os dois surge com o tempo, com a experiência, né? Emmanuel cria aquela figura do anjo, né?
com as duas asas. Uma asa é o progresso da inteligência, o progresso intelectual. A outra é o progresso moral. E a moral espírita é a moral do Cristo, dizem os espíritos. A moral espírita não se diferencia da moral do Cristo. Tanto que ele, como eu já disse, ele quando fala no Consolador que ele iria enviar, ele disse que o Consolador ia lembrar todo o ensinamento genuíno dele, não o ensinamento do cristianismo humano, não aquilo que os homens fizeram do ensinamento dele, mas cabia ao Consolador lembrar o ensinamento dele genuíno e nos esclarecer sobre todas as coisas que ele não conseguiu esclarecer naquela época. E dizem os espíritos superiores que o Consolador é a doutrina espírita, não necessariamente o movimento espírita. O movimento espírita é o que nós, seres humanos, estamos fazendo dessa doutrina. Mas os espíritos superiores dizem que é a doutrina espírita o Consolador, que a doutrina é que consola. São os ensinamentos da doutrina, quando a gente começa a estudá-la e aplicá-la na nossa vida diária, a gente vai ver que é de uma consolação ante as provas, ante as dificuldades. A gente supera determinadas dificuldades com a força que a gente adquire ao praticar essa doutrina na nossa vida de relação, na nossa vida do dia a dia, né? Então ele disse, a moral e a inteligência são duas forças que se equilibram, que não se equilibram senão com o tempo. Primeiro surge o progresso intelectual, e ele diz muito bem aqui, um homem inteligente, ele pode fazer o mal, usando até a sua inteligência. Agora, um homem inteligente e moralizado, ele vai usar a inteligência para fazer o bem. Então, nós assistimos atualmente, vejam, por aí vocês veem o nosso estágio, né? Vocês veem a internet, que coisa maravilhosa, né? A internet é um negócio extraordinário. Agora, devido à inteligência humana, nas condições atuais, sem valores morais, o que acontece? A gente tem hacker, tem vírus, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, o ser humano, ao invés de trabalhar em benefício da unidade, né, dos seres humanos, da felicidade de todo mundo, quer dizer, fica um querendo invadir o campo do outro. A internet é uma coisa maravilhosa. Olha o progresso da inteligência humana. Nós temos um progresso tecnológico resultado do progresso da inteligência humana. Mas o que adianta esse progresso da inteligência se ele não é secundado pelo progresso moral para qualificar os atos dessa inteligência, né? É preciso que a gente se preocupe. À medida que a gente vai entendendo a filosofia espírita, aí é que está a questão que eu acho importante, a gente vai entendendo que essa vivência humana é para nos ensinar a perceber as leis de Deus agindo através de nós e através dos companheiros com os quais convivendo, para nos ensinar a viver melhor. Olha, eu conto um fato simplíssimo para mostrar. Eu sou do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, fui muito cedo, com 12 anos, para o Rio. O meu tio, quando eu era muito pequeno, eu vinha visitar meu tio em Jacarepaguá. Meu tio morava em Jacarepaguá e tinha um escritório no Largo da Carioca. Para falar de Jacarepaguá, eu tenho 76 anos, eu devia ter uns 6 anos, 70 anos, né? Então, para falar de Jacarepaguá para o centro da cidade do Rio de Janeiro, é um telefone de manivela, telefonista atendia, fazia transferência, caía, a gente outra vez. Hoje em dia, com o celular, a gente fala até com o exterior, e fala vendo no vídeo. Olha que conquista extraordinária. Então, é o que ele está dizendo. Há sim um progresso moral agigantado. Agora, a necessidade do progresso moral, tanto que está havendo essa grande transição para que aqueles que não estão querendo, né, colaborar com esse progresso moral, eles vão desencarnando e vão sendo levados para um outro planeta, na condição inferior.
onde eles vão levar o progresso intelectual que adquiriram aqui. Mas, em compensação, eles lá vão ter a possibilidade do desenvolvimento dos valores morais pela agressividade do meio. Então, você vê que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós estamos em constante transformação. E a gente, às vezes... Eu até vinha conversando com a minha esposa, porque hoje em dia se diz uma coisa que eu acho de uma felicidade muito grande. O que é melhor? É ter opinião ou ser feliz? Gente, vamos ser felizes. Espera aí, vamos deixar isso. Não, é minha opinião, eu não deixo. Então fica com ela, fica aí, fica marchando, não cresce, não vai para frente, né? Vai ficar marcando o pé. Olha, vamos ser felizes, nós temos direito. A doutrina fala que existe uma felicidade relativa que nós temos que buscá-la aqui na Terra. Claro que com as dificuldades que nós estamos vivendo, e ainda mais agora em fase de transição, as dificuldades são muitas, mas existe uma felicidade relativa que a gente pode usar se a gente quer ser um pouco feliz. Agora, se a gente quer teimar, né, aí o problema vai ficar marcando passo. E aí o pessoal vai passando e o outro vai ficando para trás, né? Por quê? Emburreceu. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Várias oportunidades a gente trava a marcha do progresso, mas detê-la jamais. De jeito nenhum. Existem leis que vão impulsionar isso, criar circunstância para que esses monturos que se fixam, eles sejam transmutados, retirados da frente, para que o progresso siga. E agora vai acontecer isso aqui na Terra, né? Aqueles que são violentos, como Jesus disse, os mansos, né, herdarão a Terra. Os mansos continuarão a reencarnar aqui, mas os violentos, em desencarnando, já não reencarnam mais aqui. Então é preciso, para que aqueles que querem continuar, não querem mais ser violentos, né? Não é perfeitos, não. O mundo de regeneração não é um mundo de perfeição, é um mundo melhor do que esse, sim, mas não é um mundo perfeito ainda vai haver dificuldades, mas aqueles que estarão aqui na regeneração, e a gente já vê focos de regeneração na Terra. Esse aqui é as pessoas reunindo num domingo às 6 horas da tarde, buscando, né, ouvir alguém falar sobre coisas importantes, né? Então, é importante que a gente veja esse tempo como, se estamos vivenciando esse tempo, primeiro, é porque precisamos dessa vivência, e segundo, que podemos ajudar e colaborar para que essa transição seja menos doída para todo mundo, né? E aqueles que não se conformam em se melhorar, o progresso não vai ficar esperando. Aí, ele desencarnando, ele vai para um mundo primitivo, né? Como eu disse, ele vai levar o progresso intelectual, e lá vai surgir aquela lenda, né, do paraíso perdido. Ele reencarna lá, e no íntimo da alma vai se lembrar de um lugar que não era tão agressivo como aquele. Aí surge a lenda, a história do paraíso perdido, todas aquelas histórias que nós um dia vivenciamos aqui na Terra também, né? Que pensar dos homens 781A? Dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade, né? Quanta gente, né? Que é inclusive o domínio. Kardec fala uma coisa muito interessante no livro Obras Póstumas. Ele diz o seguinte, quando ele fala nas aristocracias, um texto lindíssimo de Kardec em Obras Póstumas, ele fala sobre a evolução do poder político no mundo, né? Ninguém imagina Kardec falar, está lá em Obras Póstumas, as aristocracias. Então ele diz que no futuro nós seremos administrados por uma aristocracia intelecto-moral, inteligente, mas moralizada. Porque para administrar, há que ter aptidão. Você não vai colocar um serviço ou uma atividade que existe especialização na mão de quem não tem habilidade para fazer aquilo. Então precisa
de inteligência, precisa de aptidão. Mas se essa aptidão não tiver movimentada por valores morais, ela pode se perder. Então Kardec diz que no futuro, e aí começa a regeneração que a gente vai chegar, nós seremos governados, né, por uma aristocracia inteligente, porém moralizada, né? Que coisa boa isso. Mas para isso é preciso que comecemos agora. É preciso que nós comecemos a construir essa humanidade agora. Não é esperar o futuro. Ele diz que o futuro será uma consequência. Mas esse progresso, como eu disse, as leis de Deus estão constantemente agindo e em nos movimentando para crescermos e progredirmos, né? Serão arrastados pela corrente que pretendem deter. Não tenha dúvida. Deter o progresso, serão arrastados, como é esse caso. Não querem deixar de ser violentos. Várias mensagens chegam, várias situações chegam e a pessoa não desiste. Então ela vai ser arrastada como desencarna e não vai voltar mais aqui. É uma forma dela ser constrangida a fazer alguma coisa em virtude das atitudes que ela teve, né? Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Quer dizer, o nosso progresso é sempre assim, ele vai devagar, lentamente. Há o progresso regular e lento que resulta da forma das circunstâncias. Aliás, Kardec usa muito essa questão de circunstância. É quando a experiência social influi sobre a influência pessoal. Então ele diz, mas quando um povo não avança bastante rápido, quer dizer, quando entra aí, né, o devagar, o jeitinho brasileiro e daí por diante, Deus lhe provoca, de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então Deus está constantemente, nós não estamos apartados de Deus, e Ele está constantemente agindo. Em determinados momentos, quando vê que a preguiça nossa está prejudicando o próprio progresso da humanidade, Ele cria, né, condições de tempos a tempos de um abalo moral ou físico que transforma, que começa a nos chamar a atenção para a fraternidade, para a solidariedade, né? Hoje em dia a gente está vendo aí, né, México, Estados Unidos, essa coisa toda que está acontecendo nesses países, vendavais. Olha, vamos orar por esse pessoal. É uma forma também de nós fazermos a caridade, né? Porque nós somos muito egoístas, nós só pedimos para nós. Vamos aprender a usar a oração, a estender os raios da nossa oração, para que nós podemos nos alimentar cada vez mais de boas energias. Quando eu oro por um meu filho que está em determinada situação, eu devo também acrescentar esse pedido a Deus para todos aqueles jovens, né, que estão em situação semelhante à do meu filho, para que seus pais possam se tranquilizar um pouco. Quando eu peço por alguém que está enfermo da minha família, eu peço para todos os enfermos que estejam naquela situação semelhante. Olha, aí a gente começa a dilatar os raios, e aí a gente começa a amar de forma natural, aprender a amar, aprender a ser solidário, a ser fraterno, sem imposição religiosa. E é isso que o Espiritismo quer, que o Kardec disse que o Espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas à medida em que nós vamos tentando acrescentar, né, as nossas orações, as nossas propostas do bem, né, mais pessoas, nós vamos aprendendo a ser pessoas melhores por uma forma natural. E de vez em quando até surgem uns sentimentos bons, diferentes, a gente começa, aí é que a essência divina, de que todos nós somos formados, está começando a ser mexida. E isso é importante para todos nós. Não é uma questão de forma, mas de fundo. A perversidade do homem, pergunta Kardec, é bastante intensa e não parece
que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Quer dizer, uma pergunta consequente, quer dizer, a perversidade que a gente vê, né, hoje em dia, no Rio, então, está uma coisa, no Rio não, porque o Redenção é no Rio, e eu moro em Niterói, em Itaipu, né, e trabalho no Redenção. Em Itaipu, que foi uma reunião rural, tranquila, está uma coisa difícil, complicada mesmo. Então, o que ele está perguntando é que parece que a perversidade, né, sendo muito grande, não parece que está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Engana-se, observas bem o conjunto e verás que ele avança, o homem, pois vai compreendendo melhor o bem, melhor que é, e vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhes compreender a necessidade do bem e das reformas. Olha, interessantíssimo isso. Nós estamos aí assistindo no nosso país um desastre moral. É isso que está aqui, olha. Ele dizendo, é preciso que haja excesso do mal, para os espíritos dizendo, para fazer entender o homem e compreender a necessidade do bem e das reformas. Mas isso cabe a nós, como cidadãos, proceder essa reforma. Somos nós que colocamos esses homens lá, eles não vêm de Marte para governar o país, somos nós. É o que eu disse no início, antes é preciso que sejamos bons cidadãos, antes de sermos até espíritas, porque não adianta ser espírita não sendo um bom cidadão. Médio, então, como eu disse, trabalhar numa equipe mediúnica, não sendo lá fora um bom cidadão, você vai mistificar na equipe. Não há como ser diferente. Meu tempo está acabando. Qual é o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual ou da inteligência, né, avança sempre. A inteligência está sempre avançando, porque nós estamos trabalhando, nós estamos procurando sempre êxito naquilo que fazemos. Então aí nós estamos desenvolvendo a inteligência. Agora ele diz que o maior obstáculo é o orgulho e o egoísmo. E ele se refere ao progresso moral, porque o intelectual ou da inteligência está acontecendo sempre. Agora o moral precisa do esforço nosso, de usar essa inteligência para verificar, olha, nós estamos marcando passo. Nós conhecemos pela doutrina a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fizermos vai ter um efeito. Então, vamos começar a nos transformar de dentro para fora, buscando ser pessoas melhores, que com o tempo vamos começar a colher coisas melhores, né? Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados desse século terão o seu declínio, o seu fim, como os da antiguidade? Pergunta Kardec, essa é a última pergunta, porque meu tempo já está. Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se funda na força e na extensão territorial, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. Vejam, bem importante, porque se questiona muito essa questão do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, né? Mas como é coração do mundo e pátria do Evangelho? Mas vai depender de nós, tranquilamente. Não vai ser por uma graça do Divino Espírito Santo que vai bater no povo brasileiro e transformar, né, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Coração do mundo é porque ele tem até uma forma de coração, né? Agora, a pátria do Evangelho, é nós que temos que fazer isso.
Somos nós que temos que criar essa condição. Ele diz: aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. Como é que nós vamos ser farol dos... Olha, a Índia já teve essa possibilidade. Mas o que aconteceu lá? O egoísmo do isolamento de alguns espiritualistas, ao invés de entrar para o social e ajudar o grupo social a crescer, o que eles se isolaram para se espiritualizar. E aí, esse foco veio para o Brasil, e nós estamos garantindo isso. Isso não é uma coisa que obrigatoriamente vai acontecer, mas é uma coisa que nós é que precisamos começar a produzir. Seguindo o ensinamento de Jesus, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Mas quando a gente estuda a filosofia espírita, a compreensão do ensinamento de Jesus é mais claro, é mais objetivo, não é catequese, não é imposição formal da religião. Tanto que Kardec tinha muito cuidado ao dizer que o Espiritismo era uma religião. Lá no livro que é o Espiritismo, ele disse que não tem contornos religiosos. Mas na Revista Espírita de dezembro de 1868, num artigo belíssimo, ele desencarnaria no ano seguinte, né? Ele diz o seguinte: o Espiritismo, no sentido filosófico, é uma religião, no sentido formal, não, porque ele não tem a formalidade da tradição religiosa. Ele não tem paramentos, ele não tem casamento, ele não tem batizado, ele não tem nenhuma cerimônia religiosa. Então, o Espiritismo não tem proposta formal da religião, mas ele trabalha com todo o material que a religião trabalha: Deus, os espíritos, o bem. Então, filosoficamente, o Espiritismo é uma religião, formalmente não. Meus irmãos, muito obrigado. Que nós possamos continuar crescendo, nos melhorando, nos tornando pessoas um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor amanhã, daqui a pouco nós estamos bem melhores. Muito obrigado pelo ambiente que vocês me proporcionaram para que eu pudesse falar durante esse tempo. Muito obrigado e uma boa noite. Retornem aos seus lares, na paz dos benfeitores que aqui estão conosco.